E eu fiz essa pesquisa em grupos para a gente começar a ver se existia uma correlação dessas predominâncias na formação dos times. E o que eu descobri, olhando para um processo de inovação, que, por exemplo, na área primordial de mapear, entender o desafio, conversar com o cliente, a gente tem uma grande dominância tanto da serotonina quanto o estrogênio, empatia para entender o problema e organização. Quando a gente já passa para a fase de criação, gerar algo inusitado, novo, diferente, a dopamina é a rainha da química, do componente químico no nosso cérebro para a criação. E na área de gerou uma ideia e eu preciso executar, entra de novo a serotonina como a grande executora, né? Organizadora, executora, é a serotonina. E a testosterona, ela permeia nesse processo, porque o processo de inovação é um processo que existe uma tomada de decisão em cada uma das fases. Mas o que me chama mais atenção nesse processo é que quando eu comecei a entrar nas empresas para trabalhar com os grupos de inovação para criar soluções novas, eu me espantei, porque a gente pensa que as empresas têm uma diversidade, mas não uma diversidade neuroquímica. Então, essa aqui é parte da pesquisa, como eu falei para vocês, e aqui é um exemplo de uma empresa, que é uma multinacional, que eu trabalhei com há mais de 3 anos, eu trabalho com eles na geração e preparando times na mudança de mindset para criar e inovar, mas na hora que a gente começa a mensurar a dominância química, a grande maioria é serotonínica, ou seja, as empresas moldam com as suas culturas, processos, atividades, elas moldam as pessoas para serem excelentes executores. E nós tivemos de fazer aí uma grande ajuste nos times para inserir tanto a dopamina, que era minoritária, quanto o estrogênio, que ainda era muito reduzido na amostra. E aqui um outro exemplo de uma outra empresa, essa já do setor público, no qual a predominância serotonínica ainda é maior. E eu chamo a atenção porque testosterona, que é a tomada de decisão, praticamente é simbólica nessa amostra. Então, isso daqui é simplesmente para vocês entenderem que o ambiente molda a dominância química do nosso cérebro, um dos 4 grandes sistemas, e esses sistemas, quando dominantes, moldam os nossos comportamentos. E aqui a pergunta é: a gente consegue mudar? Sim, a gente, quando começa a mudar, a entender a nossa química e a entender quais são os comportamentos predominantes de uma química que eu estou buscando desenvolver, como, por exemplo, eu vou assumir uma posição numa função que requer extrema capacidade criativa e inovadora, eu preciso inserir nas minhas rotinas características e comportamentos da dopamina para que, ao longo do tempo, eu vá desenvolvendo estes comportamentos e aumentando a participação da dopamina no meu cérebro. Então, gente, aqui é uma pequena dica para vocês entenderem como é que o ambiente está moldando o nosso cérebro, os nossos comportamentos, as nossas escolhas e os nossos pensamentos. Mas o cérebro é altamente maleável. E ao mudarmos o nosso comportamento, a gente está diretamente influenciando e criando novas ligações neurais que vão trazer e criar possibilidades de mudança naquilo que eu estou querendo, almejando atingir através de novos comportamentos.